Olha para ele. Sim, mas qual? Não, um que eu terei. Essa projeção num lugar determinado de uma vida que ainda não existe é o que São Paulo diz que Deus fez. É como se, pensando em nós, falasse: eu vou criar um mundo para eles e vou colocar aqui assim. Não vou falar a piada que contam do que Deus pensou quando criou o Brasil. Que oração? 15 para as 10. 15 para as 10. Que 15 para as 10 eu falei 4 versículos. Que hora que é a interrupção? No 5, como explicação dessa bênção e a relação com a escolha, diz: Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão de sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem-amado. Essa palavra predestinação, para alguém que estuda teologia, é uma palavra muito pesada. Muito pesada porque na história da teologia a predestinação foi interpretada em algumas igrejas protestantes como dizendo: tem 144 mil que estão predestinados à salvação. O resto vai estar. Como se a predestinação, isso, Deus vendo os milhões, bilhões de seres humanos, Deus possa passando o olhar, os seres humanos possíveis, possa passando o olhar e de vez em quando pegasse, por qualquer motivo, pegasse um, este está predestinado, fica aqui. Depois passava uma multidão: olha aquele lá, vem cá. Ia pegando uns pouquinhos, o resto que se dane, e estes são os predestinados. Se lemos o que São Paulo diz, veremos que isso está falando de toda a humanidade. Está falando de toda a humanidade de uma maneira em que a predestinação não é uma espécie de capricho de Deus que cria para condenar e salvar uns pouquinhos. Isso seria Deus que nos perdoe, mas isso seria um Deus diabólico. Porque Paulo diz aqui: nos predestinou para sermos seus filhos. Ou paternidade insaciável. Mas em Deus tudo é infinito. Assim ele é chamado de pai porque tem muito filho, muita filha. Para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade. Conforme a decisão, vontade na Bíblia é como o desejo, conforme a decisão do seu desejo, para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem-amado. Teria que ler de trás para frente para ver todo esse processo que vai da criação ao sentido da criação, que é que nós possamos participar da vida de Deus, e no meio da criação e dessa participação na vida de Deus está Jesus Cristo, como o bem-amado em que Deus realiza aquilo que deseja, e graças a quem? A Jesus Cristo, nós podemos saber, conhecer esse desejo de Deus que quer também se realizar em nós.
entender melhor o que diz Paulo, e conta pouco das histórias que os evangelhos contarão, imaginem o batismo de Jesus. Está vendo? Não é uma pia de água benta, onde ele foi batizado. Está o Rio Jordão, que desce lá num vale ainda meio, não abriu, um vale meio fechado. E o Rio Jordão é um rio, no lugar onde o batismo aconteceu, um rio ainda jovem, vai saltitante lá. De vez em quando tem um remanso. Em um desses remansos que estava João Batista, e Jesus foi ser batizado no meio dos pecadores. Os evangelhos contam, para transmitir o que de original tem esse batismo, que na hora, depois da discussão que tem entre João Batista e Jesus, João Batista vê Jesus chegando lá para ser batizado, diz: "Você está fazendo o que aqui? Sim, isto é para gente pecadora. Sai da fila, menino." Diz: nós temos que realizar tudo. Então, João Batista batiza Jesus, quer dizer, o submerge nas águas, e quando Jesus está saindo das águas, se escuta uma voz. O Espírito fica pairando sobre Jesus, se escuta uma voz que diz: "Este é o meu Filho amado, nele está todo o meu bem-querer." Então, Paulo volta aqui dizendo que a graça com que ele nos cumulou no seu bem-amado. Por isso, eu sempre que no retiro, mas vocês sabem disso, sempre que no retiro falo do batismo de Jesus, peço para o pessoal: olha, depois que você escutar o pai falando, e não assusta, porque a voz do pai é uma voz que é do filho. Também dos filhos, Deus tem uma voz assim de baixo. Então, quando Javé chama Moisés, bom, seja lá como for, quando você escutar: "Este é meu filho amado, nele está todo o meu bem-querer", quando escutar isso 1, 2, 3 vezes, pelo amor de Deus, depois de escutar como o Pai fala isso com Jesus, escute como o Pai fala isso com você. Porque tudo o que acontece com Jesus é para que aconteça com a gente. É o que Paulo deixa entender na segunda parte do versículo 6, quando diz: "Da graça com que ele nos cumulou no seu bem-amado." É no bem-amado, no Filho bem-amado, que nós temos a chance de descobrir que nós somos também filhas e filhos bem-amados. Às vezes a falsa humildade faz com que alguém diga: "Não, o filho bem-amado é ele. Eu sou uma prima, ou eu sou enteado, ou eu sou um parente distante." Não. Em Cristo, o Pai quer ver e tem poder para ver, e por isso fazer com que todos sejamos bem-amados. Esse bem-querer de Deus em relação à humanidade tem uma história. Por isso, no versículo 7 diz: "Pelo seu sangue nós somos libertados." Nele as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza de sua graça, que derramou profusamente sobre nós